Agora, eu trouxe uma frasezinha para vocês do Karnal, que eu adoro, e ele fala o seguinte: o humor ele chama de arma. Eu chamo de instrumento. Tá vendo a ideia belicosa de arma, mesmo para falar uma coisa boa? Então, o humor é uma arma para se desestruturar algo. Olha que legal. Para se desestruturar algo. Agora, então pensa assim, o humor é um instrumento, não vamos pensar em arma, é instrumento. Mas pensa, arma é para matar, é para desestruturar algo. Perguntinha, a gente pode pensar no humor para desestruturar o quê? Nós precisamos. O humor para desestruturar o quê? O inconsciente. O quê do inconsciente? Preconceito. Conceitos. Quando eu contei Preconceitos e conceitos. preconceitos e conceitos. Crenças. E de que maneira? Porque quando eu contei a piada do velhinho de 80 anos que quer viver até os 80 e não é vida, é morte, o cara tá falando, para que você quer viver essa vida de merda mais 20 anos? E se isso alcança esse velhinho, ele vai se dar conta de que ele está morto. Oi, Sara. É dizer o não dito, né? Exatamente. É dizer o não dito. E aí, eu estou falando assim, não dá o conselho, oh, meu senhor, olha, por que o senhor não vai se divertir um pouquinho, comer umas picanha gorda, entendeu? Namorar umas meninas, entendeu? Não funciona. E por quê? Porque o bom humor é uma descoberta. E o que muda o circuito neurológico? É uma nova descoberta. E é por isso que não adianta a gente ficar discutindo a relação, falando para as pessoas as mesmas coisas, porque não vai pegar. Então, o humor desestrutura a neurose, a posição neurótica da pessoa, as certezas neuróticas, os preconceitos, as crenças. Sim, como nada faz, o humor faz. E a gente, nas nossas relações, não fica nessa luta tentando conversar com a pessoa? Não é difícil pra caramba fazer piadinha, piada boa, com a raiva que o marido da gente está passando na gente, a mulher da gente, o filho. Não é difícil fazer piada com isso? Mas é libertador. E não necessariamente piada cínica. Eu não estou falando de piada cínica. Eu estou falando de uma revirada de sentidos. O velhinho de 80 anos, né, foi uma revirada de sentido. Tipo assim, eu tenho uma vida maravilhosa e eu quero viver mais 100 anos, porque olha só, eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo. O cara falou, você tem uma vida de merda, meu filho, para que viver mais 20 anos? Morre aqui mesmo. Tudo isso foi dito sem ser dito. A cara de satisfação do Alessandro. É isso, isso pode... Luciene, Oi. então quer dizer que na hora que a gente estiver atendendo alguém, se possível, a gente tem que fazer humor com o drama da pessoa? Com cuidado, mas não é o humor de fazer graça. Quando eu falo do modo piada, funcionar no modo piada, igual a gente tem modo avião, porque piada é dizer sem dizer para outra pessoa descobrir. Piada, eu não explico. Certo? A outra pessoa, eu dou, é como se eu fizesse a cena que a pessoa chega e vê algo que ela não via antes. Isso é a glória num tratamento psi. Você, entendeu? Levar a situação de tal maneira que a pessoa... Nossa, olha o que eu estou fazendo comigo. Olha o que eu faço. Mas é no sentido, não é naquele sentido da pessoa chegar e muitas vezes fala para nós, analista, fala assim, não, isso que você está me falando, eu já sei tudo. Eu já sei onde estão os meus erros. Eu já sei o que eu faço de merda. E eu estou falando é você pegar uma frase dessa e dar uma revirada.
que a pessoa percebe outra coisa, para além da certeza dela. Então, não é ficar fazendo troça, ficar rindo da pessoa, mas é ajudar a pessoa a ver algo que ela não via antes. Eu E posso isso falar um é uma grande negócio? arte. Oi, fala. Porque eu tô lembrando de uma cena que a Marie-Christine Lasnik falou lá na palestra dela, Hum, que ela contou pra gente lá que ela foi analisante do Lacan, né? sim, Por algum sim. tempo e tal, tal, tal. Aí ela disse que assistiu a alguns seminários do Lacan e tudo, e aí ela foi dar uns exemplos de como era essa questão do modo piada. Eu que estou falando aqui, né? Do modo piada. Ela não falou exatamente nessas palavras, né? Com a nossa bagagem, eu fui lendo o que ela dizia, né? E aí ela disse que nesses seminários lá e tudo, e o Lacan já conhecia, claro, já conhecia, né, das sessões e tudo e tal, e ela lá assistindo e não sei o quê, e ela contando que foi difícil chegar na posição que ela está hoje, aqueles tempos, aqueles primeiros tempos em que ela foi estudar psicanálise, que ela era analisante do Lacan e tal, 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 era difícil na vida, foi uma época difícil na vida dela. E aí era de noite, tudo, e ela lá, e aí o Lacan passou por ela, e passava por ela, e falava assim, ah, fazia umas piadinhas, alguns dizeres, assim, tipo, O que é coitadinha, ela isso? tá cansada, Tá porque tão titica, cansadinha. tal, 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 tá tão cansadinha, não sei o quê. Aí ela foi contando para nós, ela falou assim, o Lacan falava isso para mim, porque ele sabia que eu não ia me vitimizar com o que ele estava dizendo. Então, eu pensei assim, gente, o Lacan é terrível, porque ele usava o modo piada com o analisante até quando ele não estava na sessão. Ele, sim, era isso mesmo. Aí ela falou assim, aí ela contando do que isso operava nela, do modo que isso operava nela, que isso ali a fortalecia, a potencializava de um modo que ela sabia assim, eu penso, né, que ela pensava, ele sabe que isso vai funcionar, é o contrário para mim. E isso É é por o isso modo que ele indireto. vem. É, E a gente, quando a gente percebe, tem Alessandro? Não sei DR, se serviu como exemplo também para Sim, sua legal, foi pergunta. ótimo. Foi ótimo. É algo que não é troça, não é, mas você pega a situação, é claro que ele via que estava complicado para ela lá, tarde da noite, assistindo ainda aquele seminário e tal, tal, tal. Aí ele chegava e falava algo em tom tadinha, tá de É sofrendo uma brincadeira, tanto. provocação, né, é, Núbia? uma provocaçãozinha E carinhosa. provoca uma outra coisa. É indireto. Isso, A grande isso. E frase, ela quando hoje percebe isso claramente e conta. e se a gente, nas DRs, nas nossas relações, o que a gente tenta fazer, olha, eu estou sendo sincera, eu estou te falando tudo que eu penso, ha, 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 ha. Ok, agora eu tenho 3 frases para dar para vocês antes da gente se despedir. Sobre o inconsciente. Concordam ou não concordam? O inconsciente é de onde a pessoa nos olha. De onde a pessoa nos olha. Então, eu posso te olhar com medo. Eu estou conversando com você em algum lugar e você vê assim: nossa, essa mulher está com medo de mim. Ou eu posso te olhar com admiração. E você fala: nossa, essa mulher me admira. Vocês entendem que esse inconsciente manifesta onde é que a pessoa está? Ela está no lugar do medo, ela está lá, ela está no medo, ela está no encantamento. Ah, o inconsciente se manifesta, o inconsciente é o que essa pessoa está vendo que somos. Ela interpreta, ela nos interpreta, desculpa. Então, o que ela está vendo de nós ou da situação, o que ela está interpretando aparece.
Eu estou falando isso agora do rosto. Dá para você falar aonde a pessoa está. É isso que eu quero dizer. Tem alguém que estava falando, eu estava conversando sobre uma pessoa, e aí um amigo falou assim, mas ela é pão dura demais. Eu falei assim, como é que você descobriu? Você não conviveu com ela? Eu falei, não, uma coisinha simples. A gente ia fazer não sei o quê, e ela pegou e falou assim, quanto que é isso? O jeito era um negócio tão mínimo, era cerveja, alguma coisa barata. Eu falei assim, com aquilo ali eu vi, eu falei, porque ela é mesmo. Ela é muito pão dura com as pequenas coisas. Eu falei assim, não precisava de nada mais. Aquela hora eu já percebi. É mais ou menos isso. Agora, o inconsciente, então, é de onde a pessoa olha. O inconsciente é de onde vêm os sentidos das interpretações. É de onde vêm os sentidos das interpretações. O inconsciente como um lugar que tem muita informação guardada. Não posso falar assim? Que a gente sabe, que a gente não sabe, e elas são automáticas, porque para ser inconsciente mesmo, são coisas que a gente não sabe, mas que a gente revela. Então, vamos imaginar que eu seja uma pessoa humilhada dentro de mim. Eu sou humilhada. A interpretação, aí uma pessoa marcou encontro comigo e chegou atrasada. Eu interpreto, essa pessoa está me humilhando. Se eu for uma pessoa que gosto muito de mim, que tem muita confiança, eu posso pensar, alguém atrasou comigo, pensar assim, ixi, essa pessoa não dá conta de sustentar um horário, o que será? Vocês entendem que a minha interpretação do que aconteceu comigo, ela sempre está sujeita às informações que eu tenho de mim mesma? Deu a chance de ficar mais um pouco comigo. É, Como pode ser. assim? Vai, a Ah, pessoa que chegou claro, atrasada perdeu a chance de é, ficar mais um tempo comigo. pode ser, e uma interpretação que ela não está sendo cabotina, ela acredita nisso mesmo. Então, essa pessoa está tentando me humilhar, porque se fosse uma pessoa mais importante, ela não chegaria atrasada. É. Vocês entendem que a nossa interpretação da realidade mostra o que a gente tem mesmo na nossa cachola, o que a gente tem mesmo cabeado na nossa mente. Agora, eu vou deixar todo mundo hoje com uma frase do Lacan, que vocês, para a gente falar assim, então, Lacan está falando a mesma coisa, agora é a frase que está na boca de todo mundo no mundo psicanalítico, essa frase do Lacan. O inconsciente é uma hipótese. Frase do Lacan. O inconsciente é uma hipótese. Isso casa com o que a gente acabou de falar? Sim, deixa eu ver se eu entendi. Não sei se eu entendi, não. É, ele é uma hipótese porque a sua hipótese sobre sobre, por exemplo, esse dá atraso. Ah, eu estou Uhum. sendo humilhado. Perfeito, querida. Você foi na mosca. E geralmente as pessoas não vão aonde a Val foi. As pessoas pensam que está falando assim, que a ideia de inconsciente é uma hipótese que a gente faz de que existe inconsciente ou não existe. Não. A hipótese que a gente faz dos fatos, do que aconteceu, a interpretação que a gente faz é o inconsciente. É o E se a gente inconsciente. não interpreta? Se a gente fala assim, atrasou. Ok. Não, Não é- não vou Isso pensar em é uma nada, vou esperar a interpretação. pessoa chegar para entender o que foi. Beleza, mas isso é uma interpretação que é É. ótima, muito pouco neurótica. A pessoa chegou atrasada? A pessoa chegou atrasada. Vamos ver.
o que ela vai falar, entendeu? Se você não dá a menor importância ao fato da pessoa que chegou atrasada, talvez você é uma pessoa que não importa com relógio, você foi criada de uma maneira tão solta que isso é muito tranquilo. Isso não. Então, a sua interpretação é essa. Para o ser humano não interpretar, eu não vejo muito jeito da gente não ter interpretação nenhuma. Então, gente, olha aqui, olha os capial aqui, goiano, conversando sobre inconsciente. Aí a Ana Júlia fica bem caladinha, não fala nada. A Amanda tá lá, a Amanda tá escondidinha, mas tá ali, vocês estão vendo. Porque uns dias a Amanda Eu tô aparece aqui mais. só ouvindo. A A minha Amanda câmera não tá funcionando, Lu. então tá, você arruma. A Amanda tem uma boca linda, gente. Linda. Ela põe um batom vermelho que eu vou dizer para vocês. Então, e a Amanda não vai estar com a Vou gente semana arrumar para poder aparecer aqui. E hoje, as coisas que vocês estavam conversando casou com alguns casos clínicos que eu atendi, né? E eu acho que eu faço muito uso desse modo piada na clínica, né? Mesmo estando pouco tempo aí, é uma ferramenta minha que é essencial. Inclusive, eu tô com uma paciente que ela é oncológica, né? E ela recebeu a notícia ontem de que ela tá partindo para os cuidados paliativos, né? E hoje ela estava relatando para mim sobre como ela sente o olhar de pena sobre ela por todas as outras pessoas, né? E aí, numa jogadinha assim de cintura, eu perguntei para ela: todas as outras pessoas ou você mesma se olha assim, né? E aí ela caiu em prantos, né? Porque ela percebeu que nenhuma outra pessoa estava com pena dela, que ela mesma estava com pena, né? Então, eu acho que na hora que você estava contando aí sobre o atraso, né? Eu lembrei dela na hora, porque a gente teve esse momento hoje à tarde. Isso, é essa revirada, gente. É esse momento. Se você pensar lá na Marie Cuvier, quando ela fala do modo piada, não tem a iluminação, na hora da iluminação, porque tem. Como é que é o primeiro, gente? Eu que fiz o gráfico e eu tô daquela bola. Tem o fato que acontece, a pessoa fica atordoada, fica surpresa, tipo assim, e depois vem o kkkk, que é a iluminação, tá? Da piada. A paciente da Amanda não começou a rir, ela começou a chorar. E isso também, quer dizer, a emoção dela foi mexida, o que mostrou que houve uma revirada no sentido. Isso é um modo piada. Obrigada, Amanda. Ajudou bastante a esclarecer, não é, gente? Então, Sim. o E inconsciente eu acho é. que outra coisa que o modo piada também, ele nem sempre precisa ser uma coisa muito elaborada, né? Eu tenho o costume de falar para as minhas pacientes, sempre que elas estão contando alguma coisa, eu só olho para elas e falo, E com esse pequeno elas já mudam e falam, ai meu Deus, Amanda, não, não é. E aí, isso sempre acontece, né? É E isso não é uma mesmo. frase elaborada, nada, é só né? E aí elas já começam a se questionar, e aí já tem Perfeito. uma reviravolta na sessão, que a gente vai por outros caminhos. Aí, ó, reviravolta que a gente vai para outros caminhos. Isso se chama piada. A gente pensava uma coisa e aí passa a pensar outra coisa. Perfeito, é libertador. Ai, que beleza. Então, até semana que vem, aqui na cobertura da minha casa e vamos trocando daqui até lá no nosso WhatsApp, tá? Beijos. Ok. Beijo, Tchau, Tchau. gente. Tchau. tchau, tchau.